Olá, pessoal! Eu sou a Bruna Mazanti e está começando agora mais um episódio do Obra Produtiva, o videocast de construção da John Deere e da Wirtgen. E para começar o nosso bate-papo hoje, estou aqui novamente com o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo novamente. Mais um, né? Maravilha. Sim, o nosso assunto hoje vai ser o mercado de pavimentação com o representante da Wirtgen. Vinícius, quem que você trouxe hoje para conversar com a gente? Hoje trouxemos um convidado de peso aí no mercado de pavimentação. Temos aqui o Guilherme Rodrigues, que já está há 20 anos já no mercado Wirtgen, né, no grupo Wirtgen, e vai contar um pouco de história hoje, né, sobre como entrou na Wirtgen, sobre o que acontece dentro da Wirtgen, integração Wirtgen com o John Deere. Promete ser um papo interessante hoje, hein? Vamos para cima. Guilherme, bem-vindo. Obrigado, Bruna. Apresente-se aí para nós. Bom, eu sou Guilherme Rodrigues, eu sou diretor comercial da Wirtgen para a América Latina, mercados do México até o Brasil. Como o Vini falou, eu tenho 20 anos no grupo Wirtgen, comecei na Ciber como estagiário, né? E hoje eu tenho digamos, metade da minha vida dentro do grupo. Levo essa marca com muito orgulho para o mercado, né? E hoje responsável pela linha da Wirtgen, que são as fresadoras, recicladoras, pavimentadoras de concreto, surface miners. E quando eu posso, eu atuo também nas outras áreas dos outros equipamentos, porque eu estou realmente há muito tempo no grupo, gosto muito dos equipamentos, é uma empresa que ela tem uma história muito bonita, uma tradição muito forte no mercado e tenho muito orgulho de fazer parte. Legal. Então, Bru, acho que como ele falou muito de história, acho que a gente pode começar do começo, né? Falando um pouco sobre essa integração Wirtgen e John Deere, né? Como que isso aconteceu, né? Da onde que a Wirtgen veio. Podia contar um pouco da história da Wirtgen e como que chegou na John Deere isso, né? Sim. É muito interessante e muito legal a gente ver que a Wirtgen é uma empresa que foi fundada na década de 60, né? Uma empresa familiar. O senhor Wirtgen, ele era um transportador, ele tinha uma empresa de transportes e no início, lá na década de 60, ele começou a ver muito problema nas estradas que ele transitava. Uhum. Ele era um alemão inventivo, ele começou a ter ideias para resolver aquela questão do problema que ele tinha para transitar com os caminhões. Começou indo em ferro velho, buscando peças. Ele tinha um galpão lá na transportadora dele e resolveu fazer uma máquina que fosse capaz de romper concreto. E essa máquina, inclusive, tem um museu de ciência lá na Alemanha, está exposta, né? A primeira? É a primeira máquina. Que legal. Exato. Que legal. E, bom, ele teve muito sucesso com aquela máquina. A máquina, ela foi feita de forma caseira, mas ela começou a funcionar, dar resultado. Uhum. Ele começou a fazer algumas obras de manutenção, chamou a atenção do mercado, né? Outras pessoas pediram para ele fazer ou resolver a questão da manutenção ou vender equipamentos. E ele entendeu que aquele era um bom negócio, né? E aí surgiu a Wirtgen. A Wirtgen é uma empresa, como eu disse, que usa o nome da família, né? Eles muito rapidamente começaram a fazer mais máquinas, começaram a se organizar como uma fábrica. Viram que para outros tipos de pavimento que não o concreto você tinha que ter uma técnica diferente. Então as primeiras fresadoras a quente, você tinha que aquecer o asfalto para poder removê-lo. A tecnologia avançou, eles conseguiram entender como comportava esse equipamento, já começaram com as fresadoras a frio, né? E da fresadora a frio eles viram que além do asfalto, do concreto, era um equipamento que também podia ser aplicado de outras formas, como por exemplo mineração. Então em alguns minérios você conseguia utilizar o mesmo processo de fresagem para produzir remover material mineral. Entenderam também que não só remover, em alguns momentos você poderia utilizar esse conceito de romper o pavimento e ao invés de remover o material para um material novo, por que não reciclar? Então lá na década de 80, o pioneirismo da Wirtgen ela sempre esteve muito presente, não só na recuperação de pavimentos, mas na reciclagem, né? É uma empresa que foi crescendo, ela começou a encontrar não só o mercado europeu, mas espaço em outros mercados, né? O senhor Wirtgen foi buscar em outros continentes, aqui no Brasil na década de 80, encontrou a Ciber, né, que eu acho que é uma história muito bonita também, como um parceiro para desenvolver os produtos, produzir os produtos aqui no Brasil para pavimentação. Estados Unidos, África, Ásia, enfim, a empresa foi crescendo.
Com o crescimento, teve condições de comprar outras empresas tradicionais na Alemanha, né? Então a Vogel é uma marca que foi adquirida com mais de 100 anos também. Posteriormente a RAM, linha de compactação, a Kliman, a Benihoven, e sempre buscando produtos de primeira linha, sempre buscando um viés de inovação e de desenvolvimento, digamos assim, de coisas novas. Legal. E você comentou que desde a década de 60, né? Me parece ser um curto período de tempo para ser uma empresa tão relevante e líder até do mercado, né? Sim. E aí eu já vou emendar a minha pergunta. Eu quero entender um pouco mais sobre o mercado da Wirtgen para América Latina e Brasil. Sim. Um pouco do perfil do nosso. Já tô me sentindo. Mas não é, John Deere Wirtgen. É tudo integrado. Somos a mesma Nosso família. mercado. E um pouco sobre quais são as demandas deles, se eles buscam por tecnologia, enfim. Quem é o cliente Wirtgen? Sim. Bom, a Wirtgen ela é líder mundial. Eu acho que é um case assim a ser estudado até, porque a gente consegue ter com as fresadoras de asfalto 80% do mercado mundial. Isso é um número absurdo para a gente em dias de hoje, onde a gente tem muita competitividade, a gente tem digamos uma evolução tecnológica muito grande e uma dificuldade muito grande de abranger todos os mercados, mas a gente consegue. Eu acho que esse é um papel importante também da fase Wirtgen dentro do grupo John Deere, né? A gente, nesse processo de crescimento, a Wirtgen chegou num momento que ela tinha muitas empresas pequenas ou familiares que nos representavam no mercado e você passou de algumas máquinas por ano para centenas de máquinas por ano. Então a John Deere ela entra num papel muito importante nesse crescimento da Wirtgen. A gente conseguiu hoje se estruturar com distribuidores muito fortes na América Latina, em termos de estrutura, em termos de capacidade financeira, em termos de presença e cobertura. Então Legal. isso nos ajuda a manter uma posição de liderança, nos ajuda também num papel de proposição, né? O nosso mantra no grupo Wirtgen é Close to our Customer. E o Close to our Customer significa não só estar ali perto do cliente para oferecer um produto e vender, mas tá no ponto de entender o que o nosso cliente faz, né? E aí, falando um pouco de perfil, a gente tem clientes pequenos, médios e grandes. Tem os grandes que eram pequenos quando começaram com a gente. Tem alguns médios e grandes que não eram do segmento e entraram depois. Mas para todos esses clientes, a proposição de valor é close to our customer. É estar como um parceiro, como um sócio do negócio do cliente, para trazer para ele formas de fazer melhor, mais rápido e de forma mais eficiente e sustentável. Então todo o ecossistema da Wirtgen, se a gente vê as outras marcas, né? Eu estou falando da Wirtgen GmbH, que é onde tem as fresadoras, recicladoras, pavimentadoras de concreto e mineradoras de superfície, mas para todas as outras marcas a gente tem esse conceito de desenvolver produtos e desenvolver o negócio do nosso cliente da forma que a gente pode agregar valor para ele. Não é enviar uma cotação, né? Ir lá, entender, Exato. Avaliar, propor, questionar a forma como tem sido feita, o que a empresa pode fazer de diferente. São duas coisas bem distintas aqui. Uma das nossas obrigações como líderes e como objetivo de negócio é participar de todos os negócios. Então, se um cliente pediu cotação, temos que estar lá, temos que estar preparados, com gente qualificada, gente treinada. Não só oferecer a máquina, mas entender o que ela faz e ter todo um apoio de pós-venda, enfim. Mas tem um outro papel muito importante que a gente tem como cultura do grupo Wirtgen, que é de identificar oportunidades de valor que não foram identificadas ainda. Então, trazer novas tecnologias para o mercado, entender que aquele mercado oferece potencial, por exemplo, para mineração. A gente tem equipamentos de mineração. E muitas vezes os clientes nos veem como uma empresa de fresadoras, de recicladoras. Sim, é muito mais amplo do que isso, né? Exato. Então, nós temos várias, digamos, frentes de batalha para manter essa posição, que eu acho que ela é de excelência, ela é de liderança e ela é de comprometimento com o que o cliente está fazendo.
né? Então, como tu bem comentaste, não é só para enviar uma proposta. Eu acho que a gente tem que enviar a proposta dentro do prazo, a gente tem que ser capaz de explicar o que a gente está oferecendo, mas principalmente a gente tem que... A nossa relação com o mercado orbita nessa proposição de valor de entender o que ele faz, entender onde tem potencial. E muitos dos nossos clientes que eram muito pequenos ou que entraram nesse negócio acreditando na nossa proposta de valor, hoje estão crescendo e ficam parceiros para sempre. Sim. Então, esse eu acho que é uma das coisas que eu carrego da Wirtgen desde o período da família, né? Eu acho que a John Deere, ela traz no processo de aquisição uma coisa muito importante, que é entender aonde estava o valor da Wirtgen. Exatamente. Né? E a gente vê muitas empresas mudando de ownership, empresas com processo de aquisição, de fusão, onde você vê que algumas coisas importantes se perdem no caminho. E eu vejo que eu posso falar isso com esses anos de empresa, que a filosofia de trabalho da Wirtgen, ela não só é respeitada, como ela é exaltada e ela é trazida inclusive para o ambiente de John Deere como uma referência, né? Existe uma responsabilidade muito grande nisso, que é você fazer as coisas, você manter um conceito de fazer as coisas, que às vezes dá mais trabalho, às vezes te dá uma dedicação muito maior, porque tu tem que dominar o que tu faz, tu tem que se envolver mais com os clientes, mas que eu tenho certeza que é isso o segredo de sucesso, né? É mais sustentável, né? O sucesso dessa forma. Né? Estando junto com o cliente, entendendo. E você me fez pensar assim, que a John Deere é uma empresa com mais de 180 anos também, né? Que foi fundada, o nome da empresa é o nome do seu fundador. Então eu vejo muita sinergia entre a cultura, a forma de fazer negócios, o respeito ao cliente. E não poderia ter sido de outra forma, né? Exatamente. A John Deere ter escolhido a Wirtgen e a Wirtgen também ter escolhido a John Deere. Acho que não foi uma escolha só de um lado. As duas empresas entraram num acordo para continuarem crescendo juntas, né? E eu ia falar justamente sobre isso, sobre essa sinergia, né? Porque hoje eu vejo dentro da cultura John Deere que existe uma fidelização do cliente, né? De estar ali consultivo, né? Conversando sempre com o cliente, e o cliente acaba criando uma relação de amizade com o consultor, com o vendedor e com toda a família John Deere, né? Sim. E quando nós olhamos para a ótica Wirtgen, que é o Close to Our Customers, que é estar sempre junto com nossos clientes, a gente vê que as vendas acabam acontecendo de uma forma muito consultiva. Existe muita conversa, muito relacionamento entre o consultor Wirtgen, sobre nós da Wirtgen, e o cliente, identificando oportunidades de negócio que ele não via, como o Guilherme está falando. E quando junta isso com a John Deere, é sinergia total. Legal. É o que a gente acaba enxergando e acaba vendo nisso, né? Então, eu sou mais jovem no grupo, né? Eu estou há um pouco menos de 5 anos no grupo, mas já consigo identificar isso muito claro, né? De como isso tudo acontece. Então é maravilhoso de ver tudo isso, muito legal. E vamos falar um pouco de tecnologia agora. O que a Wirtgen tem trazido para o mercado, que é um diferencial e que os clientes estão compreendendo aquilo como uma proposta de valor que vai agregar para o negócio dele. O que você traz aí de novo para nós? Bom, Bruno, se tu me deixar, eu vou falar aqui a semana inteira, porque a gente tem uma lista muito grande de... A gente tem uma lista muito grande, assim, e como nós temos famílias de produto, a Wirtgen tem 4 famílias de produto, né? Eu acho que tem que destacar algumas coisas, porque como a gente está... A gente entende que determinados mercados te oferecem oportunidades diferentes em determinados momentos. Né? Falando dos nossos mercados da América Latina e da nossa linha de produto. Para as fresadoras que a gente é líder absoluto, ele já é um produto muito reconhecido, a gente está com um avanço tecnológico muito grande do que elas entregam como produção, mas eu acho que o nosso ponto agora, que a gente está trazendo muito forte, é a questão da telemática, né? De você conseguir transmitir os dados de produção de forma que o operador que está ali no dia a dia, ele não precisa se ocupar com mais nada além de operar, mas que o dono da empresa, que o pessoal de gestão de frota tenha acesso ao que aquela máquina está fazendo, tenha disponível informações da máquina, e com isso a Wirtgen tem o que a gente chama de WPT, que é a Wirtgen Performance Track, que permite adicionar ao equipamento uma opção de trazer todos esses dados produtivos, de consumo, de
peso e metros fresados, georreferência, consumos de peças de desgaste, tempo operando, alarmes de falha. Tudo isso num relatório ao final da jornada de trabalho, que pode ser em formato de PDF, de Excel e de dados. E o cliente ele vai estar recebendo isso no final da jornada de trabalho, ele pode utilizar esses dados no seu sistema e ele pode ter uma administração dos dados e da sua frota de uma forma muito mais real e ágil. Então, o WPT, eu acredito que é um diferencial muito importante para as fresadoras de carga frontal. Então, a gente tem no Brasil todas as máquinas com carregamento frontal dos últimos 10 anos, elas podem ser, inclusive, o que a gente chama de retrofit, elas podem ser incorporados desse sistema, assim como as máquinas novas. Então, quando a gente fala de fresagem, eu acho que esse é um dos pontos bem importantes, né? Nós trazemos também um sistema de multiplex, que é um sistema de nivelamento avançado para fresagem de alta performance ou microfresagem, para melhorar a superfície dos pavimentos. Também é um recurso que as fresadoras Wirtgen têm e está fazendo... a gente está trazendo para o mercado alguns exemplos e está fazendo muito sucesso, né? Então eu acho que na parte de fresagem eu diria isso, né? A gente tem um constante trabalho na linha de reciclagem. A reciclagem ela é sempre um ponto assim que a gente entende que o cliente vai atender determinadas aplicações se ele vê, além da questão ambiental, a questão econômica. Então nós trazemos isso dentro do nosso proposta de valor para o cliente, de entender que nós temos uma série de equipamentos de recicladoras, que a gente chama, né? Diferentes modelos de máquina, diferentes aplicações, para que você possa utilizar numa estrada os recursos ali existentes, para que você possa fazer a reciclagem de uma forma mais rápida, mais eficiente e, na maioria das vezes, com uma durabilidade superior aos métodos convencionais de construção de pavimentos. Então, nessa linha de reciclagem, a Wirtgen tem uma tecnologia exclusiva, que é espuma de asfalto, que é sistema de reciclagem a frio com espuma de asfalto, que a gente chama de BSM, que é o Bitumen Stabilized Material, onde a gente faz uma transformação do asfalto, do betume, na máquina, e a gente cria um material único, que ele tem um comportamento diferente do material com cimento, ele tem um comportamento diferente do material com usinado a quente, como as usinas de asfalto, mas que ele dá resultados excepcionais. Inclusive, Bruno, a gente tem um dos maiores projetos de BSM, é o maior da América Latina, aqui em São Paulo, né, no Brasil. A gente tem a rodovia Ayrton Senna, que é uma das estradas de maior tráfego no país, que tem mais de 100 quilômetros onde a tecnologia foi utilizada, com ganhos bastante importantes e como exemplo para os demais países da América Latina. E tem alguma solução de tecnologia que é, eu vou dizer assim, tropicalizada, que é para o mercado brasileiro e que acaba que... Eu quero chegar na pergunta assim, a gente tem uma área de desenvolvimento, engenharia, que consegue ter a leitura do mercado brasileiro para desenvolver soluções para os clientes daqui? Na verdade, a gente tem assim, sempre que a gente pensa em produto, a gente não está olhando para um mercado só. Né? E a proposição da Wirtgen é sempre ser a melhor em tudo que ela faz. Então você vai ver dentro do portfólio de produtos uma série de modelos de máquinas e nem todos eles são trazidos para o Brasil. Né? Nós temos inclusive uma estratégia de equipamentos que a gente traz, que a gente importa. Você não vai ver todos os modelos de todas as marcas, você vai ver alguns modelos que são mais, digamos, são comuns no portfólio e são trazidos porque eles se encaixam na característica do Brasil. Eu posso dizer que hoje o Brasil já tem na sua frota de grupo Wirtgen, não só de Wirtgen, o que há de mais moderno em tecnologia. Né? Quando a gente fala de recicladoras, a gente tem os equipamentos mais modernos, eles se popularizaram, principalmente no estado de São Paulo, a gente teve vários equipamentos que foram trazidos aí para reciclagem com espuma. A gente tem, dentro das fresadoras, já começou a trazer as primeiras máquinas com WPT, que eu comentei, que é realmente ter esse acesso às informações de operação. E a gente tem também as fresadoras de minério, as mineradoras de superfície, que a gente já trabalha com elas há alguns anos, onde a gente permite utilizar o processo de
remoção de bauxita e de calcário com as mineradoras contínuas, que é um método diferente do convencional de mineração. Então, eu diria assim, a gente não tem um foco específico para determinado mercado, mas a gente tem especialistas para identificar dentro do perfil de cada mercado, das oportunidades que cada mercado oferece, que tipo de tecnologia pode ser oferecida, né? Eu pessoalmente, me dedico muito a isso, né? A gente tem uma rede muito forte de distribuidores na parte de vendas do dia a dia. Nós temos uma rede de gerentes e de suporte que dá apoio para esses distribuidores. E eu me dedico a viajar a América Latina para não só falar de equipamentos que já estão, mas principalmente para entender onde estão oportunidades para a gente expandir o business do nosso cliente e, por consequência, crescer a participação da Virting em segmentos que a gente não está tão familiarizado. Mas olhando por essa ótica, então, significa que o nosso cliente, né, o nosso consumidor hoje, ele tem acesso aos equipamentos mais modernos que existem no mundo hoje. Então, se quiserem atualizar a frota, vamos dizer assim, de equipamentos do Brasil, a gente pode atualizar com a frota com equipamentos super modernos de ponta. Com certeza. Mas, Vini, tu sabe bem disso, tu já veio de uma área técnica, tu já trabalha com aplicação, né? A gente ainda tem uma situação muito importante, e eu posso colocar a América Latina de forma geral, que é de qualificar as pessoas, qualificar operadores e qualificar o nosso cliente para utilizar os produtos. Né? Sim, era uma pergunta que eu iria fazer também, porque é uma preocupação grande do mercado ter pessoas capacitadas, porque a gente vai colocando um monte de tecnologia nas máquinas, eu vejo isso na John Deere também, mas a ponta precisa conseguir, né, utilizar o equipamento. Conta pra gente, então, sobre capacitação. Então, Bruna, eu acho assim, primeiro que lá do princípio na parte de desenvolvimento, quando a engenharia, quando o P&D, quando todas as áreas envolvidas para trazer um novo produto ou para atualizar uma linha existente, eles já são orientados para ter uma visão de operação. Então, esse é um ponto que eu sempre enfatizo muito para os clientes, né? Não veja a tecnologia como algo que vai te trazer problema. Ao contrário. A gente tem hoje dentro dos recursos, dos equipamentos que a gente coloca, cada vez mais a tentativa de reduzir o risco para o operador, reduzir a margem de erro que o contato humano com a máquina pode causar para o resultado final, mas ainda assim, a gente vai ver equipamentos que usam componentes cada vez mais sofisticados, né? Se a gente olhar para a década de 80, 90, começo dos anos 2000, a gente tinha equipamentos que eram analógicos, digamos mais assim. Mecânicos, né? Então você precisava entender de mecânica, entender de hidráulica, apertar botão, puxar alavanca, né? Hoje a gente tem um nível de automatismo, um nível digamos, de tecnologia, né? Fazendo uma relação com o que a Virting utiliza, por exemplo. A gente tem um sistema microprocessado lá que está gerindo 300 tipos de informação por segundo para fazer a gestão do equipamento da forma mais eficiente. Pegando relatórios, pegando problemas. Se der um problema de falha, você tem um sistema que vai te indicar onde é que está a falha. Mas a gente precisa qualificar o operador para ele entender a ler essas mensagens e ajustar a máquina para operação. Então, uma parte muito importante dessa nossa, digamos assim, crescimento da rede, de ter uma rede mais profissional, é que a gente tem dentro do processo de venda o que nós chamamos de entrega técnica. Né? E o técnico que vai até a máquina, vai até o cliente que recebeu a máquina, ele tem essa responsabilidade de dar uma qualificação inicial, né, para o operador ser capaz de entender como funciona a máquina, como diagnosticar determinadas situações e tirar o melhor proveito do equipamento. E dentro dessa proposta de valor, a gente tem com uma frequência, eu posso dizer, razoável, também um plano de treinamentos. Então a gente permite que tanto o distribuidor quanto o cliente tenham formação nas máquinas, formação na operação das máquinas, manutenção. Os nossos técnicos do Grupo Virting, eles passam por um plano de certificação e qualificação. Legal. Né? Para que a gente lá na frente, né, se colocando no papel de cliente também, entendendo, calçando os sapatos do nosso cliente, a gente consiga
entregar aquele valor que a gente propôs lá no começo. Aham. Né? É um investimento que o cliente fez. Existe um grau de responsabilidade grande da gente quando a gente entrega um equipamento, que ele não é só uma máquina, ele tem que ser capaz de entregar o que se espera dele lá na obra. A tecnologia. Isso, né? Entregar a infraestrutura, Aham. entregar rodovias para nós, todos nós somos usuários, né? Não tem como a gente se locomover hoje no Exatamente. Brasil sem utilizar uma rodovia, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, a entrega da Virtigem vai além de só passar o cliente, né? A gente está entregando qualidade de vida para as pessoas, formas de se locomover, de escoar a produção agrícola, a produção siderúrgica do país e tudo. Então, eu tô aqui... Parece que eu tô viajando, né? Não, Mas a não tá Virtigem não tá não. e a John Deere, através de infraestrutura, né? A gente... Como que é o nosso propósito maior? A gente trabalha realmente para que a vida Exatamente. possa avançar. Exatamente. E a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Não é para trabalhar, como o Guilherme mesmo está falando. Não tem como fugir mais disso, né? Os carros estão aí, estão mais modernos, os equipamentos também. E os equipamentos estão sempre buscando um modo mais eficiente de se trabalhar, né? Sim. Sempre economia de combustível e fazendo com que ele opere de maneira mais adequada. E interessante isso que tu falou agora, porque isso foi um detalhe que eu percebi ao longo do tempo, assim, que realmente esse tipo de equipamento que nós trabalhamos, nós fornecemos, existe uma responsabilidade social nisso, porque ele entrega qualidade de vida para a população. Ele leva asfalto para onde não tinha, né? Ele leva estrada para onde não tinha, ele acaba levando muita qualidade de vida para a população em geral. Então, eu sinto orgulho de fazer parte disso, Eu sabe? imagino. É muito interessante, é bem legal mesmo. E você tem alguma história para compartilhar conosco? De algum cliente que muitas vezes não tinha equipamentos da Virtigem, passou a ter, e qual é o feedback, qual que é o retorno que ele passou para vocês, de como é essa experiência de trabalhar com vocês, de ter vocês como parceiros? Bom, eu acho que a Virtigem ela já está num estágio que ela é muito conhecida no segmento que ela atua, né? De pavimentação. Uhum. É muito difícil de você ver um cliente que não conheça a Virtigem. Ele já é um produto muito desejado. Mas eu gostei muito dessa relação que tu fez com o usuário. Eu acho que esse é um exemplo bem interessante. Às vezes, quando a gente está no trânsito, a gente se incomoda com aquela relação. Pô, tem uma obra ali, né? A obra tá me atrasando por causa daquela obra. Então, o próprio perfil, eu acho que está muito conectado com a nossa proposta de valor. O próprio perfil das obras, ela mudou. Hoje, por exemplo, obras urbanas já não te permite você interromper o trânsito durante um dia e deixar aquele buraco ali para levar uma semana para recuperar. Uhum. Né? Eu acho uma relação importante. A gente hoje em São Paulo, por exemplo, as obras são noturnas. Uhum. E as tecnologias que a gente tem hoje de reciclagem a frio nos permitem que a gente passe despercebido. Já a pessoa acorda cedo. Você passou, Nossa, você mudou. passa. Isso é a realidade já em vários municípios do estado, porque a gente tem vários equipamentos de reciclagem trabalhando em período noturno, onde você vem uma máquina, ela vai... Opa, cadê o buraco que estava aqui? Cadê aquele pavimento deteriorado? E isso faz parte de uma mudança de perfil também da obra, que a empresa tinha uma solução para apresentar. Né? Quando a gente está falando eu volto, por exemplo, da rodovia Ayrton Senna, né? A rodovia Ayrton Senna é uma das principais vias do estado e do país, e você tem um papel muito importante que é levar as pessoas até o aeroporto, né? Uhum. Você não pode parar uma pista ali no meio do dia. Pode, impossível. Né? E Pode até parar, às vezes, por um acidente, por algo que a gente não controla. Mas Mas agora, algo por uma né? situação que a gente pode controlar, aí é complicado mesmo. Exatamente. E a nossa tecnologia de reciclagem a frio permite que você faça intervenção para situações de patologia de pavimento bem severas, que seriam o que está abaixo da superfície, né? Você tem que tratar bases, melhorar uma estrutura de pavimento em uma janela curtíssima, com uma responsabilidade de performance, né? Você está fazendo aquilo ali para uma carga que vai ser pesada de tráfego. Uhum. Esse, para mim, é um grande exemplo de como a Virtigem ela pode ser benéfica sem ser percebida. Então, a Bruna como usuário, o Vinícius, o Guilherme como usuário, provavelmente eles vão passar naquele trecho onde tem aquela reciclagem que ela vai ser feita à noite, no outro dia de manhã você vê ela como se ela não tivesse acontecido, mas o pavimento foi recuperado. Então, isso eu acho que também, às vezes, quando a gente vai pensar num produto,
o nosso processo consultivo, ele passa também por esse entendimento. O cliente vem, eu preciso de uma fresadora. E antes de falar da fresadora, a gente orienta e a gente treina a nossa equipe para entender por que ele precisa daquela fresadora, qual é o trabalho que ele vai fazer com a fresadora. Qual o perfil de trabalho? Qual o perfil, qual é a janela de trabalho, o que ele vai fazer depois de fresar aquele material. Nós temos um compromisso ambiental, mas também um potencial econômico fantástico de reutilizar esse material nas usinas da Siber ou da Benihoven. Então, esse processo digamos assim, de girar o nosso negócio em cima do que o nosso cliente pode nem estar visualizando às vezes, mas ele pode estar orbitando uma área, e a gente traz isso como oportunidade de negócio. E são vários clientes, né? Eu não poderia nominar porque seria injusto com tantos clientes que a gente tem no nosso digamos, portfólio. Né? O que eu posso dizer, Bruno, é que é muito difícil de ver alguém que é impensado no momento assim, de ver uma empresa que entrou para o mundo Wirtgen e deixou de ser mundo Wirtgen, né? A gente é uma empresa que busca sempre tratar todos os clientes com muito respeito, com muita responsabilidade e como parceiro. E eu acho que isso está muito alinhado com a proposta de valor da John Deere também. Acho que está muito alinhado com as pessoas que trabalham nessa empresa, tem que estar alinhado com isso. Se elas não entenderem esse conceito, elas não vão dar certo nesse ambiente, porque as áreas comercial, as áreas de pós-venda, as áreas de marketing, todas as áreas da empresa, elas estão de alguma forma contaminadas de uma forma positiva por esse engajamento, de ser responsável pelo negócio do cliente e de trazer valor para o cliente final. E agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Não foi combinado? Não foi combinado. Eu quero entender o que faz uma pessoa jovem trabalhar 20 anos na mesma empresa. Que energia é essa que circula dentro da Wirtgen, que faz com que uma pessoa fique tantos anos na empresa, e aí já aproveita e fala um pouco da cultura e acaba até, às vezes, fazendo com que quem está nos assistindo considere a Wirtgen, né, como uma opção de trabalho. Eu diria que não é nenhum esforço, na verdade é um privilégio, né? Eu comecei como estagiário na empresa, eu tive vários desafios que se colocaram na minha frente, abriram-se oportunidades em momentos que o mercado precisava. Já trabalhei em mercado da África, a gente já desenvolveu mercados na Austrália, na Ásia, na Europa, com outra linha, que é a linha da Siber. Eu acho que eu tive muito contato com a família Wirtgen e com as pessoas que vieram da Wirtgen desde o princípio, né? A gente tem... Não é muito difícil de você se engajar e de você gostar de estar num ambiente onde as pessoas querem fazer uma coisa legal, né? Estar presente no mercado de uma forma diferente, mas com uma responsabilidade, com um envolvimento, com uma dedicação para o negócio. Para mim, pessoalmente, não tem dificuldade nenhuma. Assim. Para mim, são só 20 anos. Legal. Eu acho que eu ainda tenho bastante tempo de trabalho. Eu espero que eu possa ficar muitos anos ainda. Eu já passei por diferentes desafios. Eu vejo o mesmo engajamento do Vinícius, que tem 5 anos, e de muita gente que tem menos tempo de casa. E eu acho que essa cultura... E eu sempre digo para todas as pessoas, inclusive as que não são comerciais, né? Se essa cultura não for permeada em toda a estrutura, você não consegue ter sucesso. É muito, né? muito parecido com a John Deere também. Eu acho que é uma coisa assim, muito natural que a gente faz. A gente se entrega de corpo e alma para o que a gente faz, para realizar negócios, para resolver problemas, para trazer pessoas para perto da gente que a gente sabe que podem de alguma forma agregar, para enfrentar desafios. O mercado brasileiro é um mercado extremamente volátil, a gente está num super momento de recorde, e eu já vivi momentos difíceis também, e a empresa sempre foi uma empresa que acolheu o seu capital humano. A gente viu muito, eu vi na minha história de Siber, momentos difíceis onde a gente fez questão, a empresa fez questão de preservar os valores de negócio
e as pessoas que estavam envolvidas com esse negócio. Então, para mim, não é assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou no grupo há 20 anos, eu tenho muito orgulho de defender a empresa, ou de divulgar, não defesa porque a gente não está sob ataque, ao contrário, mas que a gente, de transmitir esse conceito de empresa para o mercado. Sim, sim. Né? A gente tem uma equipe muito boa, eu acho que esse sincronismo é muito forte com o conceito da John Deere. Eu escutei do Sr. Wirtgen quando ele vendeu, que eles tiveram várias ofertas nesse processo de venda. Que interessante. E eles escolheram para quem eles queriam vender. Porque eles primeiro que o nome deles continua, né, na marca, eles não tiraram o nome. E segundo que eles entendem que aquele trabalho que foi construído, ele precisava continuar prosperando. Exatamente. Né? E esse engajamento com o mercado, essa proposta de valor e valores, né? Valor para o cliente e valores internos é uma coisa muito, muito legal de ver que a John Deere acompanha. E eu tenho muito orgulho de fazer parte, espero que sejam muitos anos mais aí dentro do grupo. Tamo junto. Ótimo, tamo junto. E falando de momento, né? Falou sobre o momento, assim, o que tu enxerga de tendência pro futuro? Quando o Guilherme Rodrigues olha pro futuro, a Wirtgen olha pro futuro, o que enxerga, assim? Tem alguma visão? Tenho, Vini. Eu acho assim, a gente tem um futuro de desafios, como eu falei, da questão de mão de obra. Eu acho que isso é uma coisa que está muito presente para os nossos clientes e está presente para a gente. Né? Então, eu acho que cada vez mais os nossos equipamentos eles têm que ter uma linguagem de operação e de gestão mais fácil, mais palatável e mais útil para o nosso cliente, né? E para o operador, e para o gestor, e para o dono da empresa. Então eu acho que isso é uma coisa que a Wirtgen está muito, já tá alinhada com isso. Eu vejo a questão da sustentabilidade nós não temos saída, né? A gente tem como voltar mais, né? A gente vê mudanças climáticas, a gente vê no Brasil a gente ainda tem muita abundância das coisas, né? Mas a gente vai para alguns mercados onde já está faltando agregados. A gente vê mercados onde os recursos não estão ali disponíveis para a gente. E a gente tem que reaproveitar, ou quando utilizá-los, a gente tem que usar da forma mais eficiente possível. Ótimo. Então eu vejo isso não como uma proposta de negócio, mas como uma necessidade da gente como seres humanos, como humanidade mesmo. Eu vejo isso fazendo parte do nosso negócio, mas uma necessidade óbvia para todos nós. Né? Então, Uau! Uau, é o resumo disso, né? Uau! Que dizer agora? Que dizer, né? Não, eu acho que eu que venho da área de fabricação de asfalto, né? E vejo bastante, estou atuando bastante na área de reciclagem de asfalto. E estamos bastante com viés assim, né? Que é a economia de recursos naturais, a economia de ligante asfáltico, né, reaproveitamento mesmo, redução de CO2, né, que isso é importantíssimo para nossa camada, né? Sim. Então eu vejo isso realmente também, eu concordo, estou totalmente de acordo com o Guilherme, assim, não tem mais como voltar, né? A partir de agora é sustentabilidade, eficiência energética, pensar em maneiras de consumir menos combustível, menos agregados, e a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então, e eu acho que é isso, né? Eu acho que um papel importante da gente como fabricante de máquinas é entender que muitas vezes a gente também tem a nossa capacidade de avançar nesse caminho quando a gente consegue transformar questões ambientais com questões econômicas. Sim. Né? Somatório, né? Enfim, nem todos os países, nem todos os políticos, nem todas as pessoas que têm a caneta na mão para decidir coisas que são importantes para a população são feitas simplesmente por boa vontade. A gente precisa muitas vezes ter uma relação econômica com aquela tecnologia nova. Sim. Né? E eu acho que esse é um escopo de atuação que nós, como líderes de mercado, não só líderes de mercado, mas líderes de investimento em tecnologia. Isso é uma das coisas que a gente já percebe. Sempre teve muito investimento em novos produtos, desde a época que a empresa era familiar, mas com a John Deere ainda mais. E a gente está investindo muito dinheiro, muita tecnologia, muito pessoal para
que os nossos equipamentos, que os nossos produtos, eles têm trazendo benefícios econômicos e sustentáveis. Então existe um alinhamento muito forte nisso. Eu acho que isso por si só vai trazer o mercado num caminho sem volta de fazer as coisas melhor, utilizar melhor os recursos, fazer obras com custos e tempos de operação mais reduzidos. Então, eu acho que eu acredito nesse conceito de economia e sustentabilidade andando juntos. E mais do que aguardar a tendência, é nós criarmos a tendência, a gente direcionar o mercado, a gente dizer o que vai ser o futuro também, né? Exato. Muitas vezes a gente não vai dizer, mas a gente vai escutar do nosso cliente. Isso. E a gente escutando do nosso cliente as situações que ele tem no dia a dia deles, a gente traz isso para a realidade de fábrica. Esse é um processo difícil de se construir, mas eu afirmo que o Grupo Wirtgen já tem essa capacidade de trazer uma realidade de diferentes mercados para o seu conceito de negócio e fazer disso um link, né, para você continuar tendo sucesso vendendo mais produtos, para você continuar tendo sucesso de percepção de valor, né? É uma marca muito respeitada porque ela tem esse compromisso com clientes e com o mercado. Muito bem, Guilherme. Quero agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje no episódio do Obra Produtiva. Sempre muito inspiradora a conversa, muito baseado em valores. Eu vejo isso muito presente na John Deere também e é um prazer ter tanto a Wirtgen quanto a John Deere sinergia. Eu espero que as duas empresas continuem crescendo muito e que mais e mais vezes vocês aceitem convites para vir aqui conversar conosco. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Foi um prazer. Aqui eu deixo não só um convite, mas uma convocação a vocês que têm esse mesmo espírito que gostam do espírito da empresa, que defendem os valores. Eu já fui estagiário, já fui um analista, já fui trainee, já fui para a África, já fui para todos os mercados. Essa é uma empresa muito legal de trabalhar. A gente tem muitas oportunidades. Se você compartilha esses valores de fazer as coisas certas, de fazer bem, relacionando o negócio com sustentabilidade, com eficiência e com um relacionamento próximo dos clientes, continue com a gente. Eu tenho certeza que o grupo vai continuar crescendo e vai nos oferecer muitas oportunidades aí para quem tem esse espírito de fazer as coisas bem e fazer as coisas melhor. Muito bem. Vinícius, obrigada também pela parceria. Muito obrigado, né? Eu agradeço pelo convite, assim, para mim sempre é um prazer, né? Tá ouvindo história, tá ouvindo pessoas que nem o Guilherme, assim, que tem patrimônio já da empresa, né? Não é nem funcionário mais, já é patrimônio já da empresa. Então, para mim sempre é muito gratificante. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Bruna. Isso. Obrigado e até a próxima. Espero o próximo convite aí. Legal. Pode esperar que vem. E para você que nos acompanhou até agora, obrigada por estar recebendo todo esse conteúdo que a John Deere e a Wirtgen têm preparado com bastante carinho para todos vocês. Continue seguindo a John Deere nas redes sociais e acompanhe os outros episódios do videocast Obra Produtiva. Obrigada e até mais. Tchau!